Falando sobre a questão ambiental, a gente teve então esse tratoraço, né, do Congresso, que inclusive esvaziou o Ministério do Meio Ambiente. Há notícias de que Lula vai se reunir com Marina Silva. Marina Silva participou de um evento hoje, da posse do novo presidente do IBAMA. Não se mostrou, eu achei pelo menos, que ela não se mostrou furiosa com o que está acontecendo. Ela se mostrou assim defendendo Lula e pedindo o apoio de Lula, né? Mas é você que me fala sobre esses bastidores, inclusive. Conte-me o que você achou dessa ação do Congresso frente ao meio ambiente e como estão as relações. Olha, antes da gente falar da Marina Silva, essa situação toda essa semana é um grande problema para o governo federal. Por quê? O Lula acabou de voltar do G7 e um dos principais objetivos que o Lula tinha lá era justamente aumentar o número de países doadores do Fundo da Amazônia. Então, a gente tem visto que o Lula tem sido muito ativo na política internacional, né? Sempre foi uma das características do seu governo, mas era uma das prioridades também, de voltar a colocar o Brasil numa situação soberana, de voltar para o palco, né, da geopolítica, enfim. E o cartão de visitas do Lula, até como oposição ao Bolsonaro, é justamente a política ambiental. E isso está de olho também na política de reindustrialização que o Fernando Haddad tem defendido, que eles têm chamado a atenção da economia verde, que vem junto com esse anúncio de hoje da redução de impostos para carros populares, incentivo maior no PIS/COFINS para esses carros que sejam menos poluentes, entre outras coisas. Bom, qual é o problema? Que enquanto o Lula tem o meio ambiente como cartão de visitas, as questões internas no tema ambiental essa semana foram muito complicadas. Não apenas no Congresso, né? No Congresso nós tivemos esse esvaziamento, é uma derrota do governo, isso é indiscutível, vai de novo para a conta do Alexandre Padilha, né? O governo acabou tendo que concordar com o relator para não perder mais, para não ter uma reversão total. E a Marina Silva foi muito feliz na síntese dela. Ela disse o seguinte: as revisões do relator tentam colocar o governo Bolsonaro dentro do governo Lula, né? Tentam recolocar dentro da estrutura bolsonarista o que é o novo ministério, o que é o novo governo. Bom, nessa sequência, o que vai ficando evidente? Que o governo não tem base suficiente para ter a maioria mínima para nenhum processo na Câmara. E isso animou o agronegócio, animou a bancada ruralista, que pisou no acelerador, e para isso eles têm a anuência do Arthur Lira, que é o grande vencedor da semana, junto com o Fernando Haddad, na aprovação do arcabouço fiscal. Então, a bancada ruralista veio para cima com esse tema do marco temporal, tentando tomar uma decisão antes do STF, veio com o tema da Mata Atlântica, que aumenta, é uma MP ainda do governo Bolsonaro, né? Que aí foram colocados o que eles chamam de jabutis, né? Que são questões que não dizem respeito ao tema principal, para aumentar a desregulamentação e o desmatamento, permitir o maior desmatamento da Mata Atlântica. Mas o governo também cumpriu com a sua parte nisso, quando o Lula desautoriza e coloca em questão de novo o tema da extração de petróleo na Foz do Amazonas. Então tem um conjunto de questões, né, que acabam enfraquecendo a pauta ambiental. Não é só a ministra Marina Silva, é a questão ambiental como um todo. E mesmo o tema do anúncio dos carros com preços populares decepciona um pouco, porque poderia ter sido mais abrangente nesse tema da transição ecológica que o Fernando Haddad insiste, né? Então também, por exemplo, a União Europeia está estabelecendo que 2035 é o limite para carros que usem combustíveis fósseis. E o Brasil justamente tem uma possibilidade de largar à frente nessa economia verde, não tanto no carro elétrico, ainda que sim, mas no tema do etanol, né? Então poderia estar num outro patamar de discussão, poderia ter aproveitado essa medida, que ela vai demorar para surtir efeito, para também incentivar a indústria automobilística nesse setor. Então, esse conjunto de coisas, como eu disse, prejudica a pauta ambiental. Bom, a Marina Silva também, como o Janones, está tentando se recolocar no cenário político, né? Ela ficou aí uns bons 4, 6 anos desaparecida, desde a derrota de não ter ido para o segundo turno com a Dilma. A rede tem cada vez mais naufragado, né? Agora nós tivemos a saída também do Randolph.
Mas é uma pessoa que tem muita influência em setores desorganizados, mas também em organizações não governamentais, é uma pessoa muito ouvida internacionalmente. Então, claro, ela também gosta de holofotes, né, e vai se projetar, né? Eu não sei se chega ao ponto, como alguns jornalões aí de São Paulo têm insistido, de uma ruptura, a Folha já está lembrando quais foram os motivos que levaram, etc. Até porque a gente ainda está na política muito no eixo Lula-Bolsonaro. Então, sair desse eixo hoje é ter o destino, por exemplo, do Ciro Gomes. Ninguém mais lembra do Ciro Gomes, etc. Né? Então, esses cálculos políticos a Marina também faz. Eu acho que a tendência é a Marina permanecer no Ministério, é chegar ao meio termo em relação a esse tema da extração de petróleo no Foz do Amazonas e o governo tentar retomar algumas medidas ambientais que diminuam as derrotas que sofreu essa semana nesse tema. Muitos jornalões, inclusive, aguardavam essa reunião, esse evento que Marina Silva teve agora no final da manhã, aguardavam dela um tom bastante crítico, e não foi isso que aconteceu de fato. Ela chegou a notícia foi que ela chegou fazendo L de Lula, né? Enfim. Então, eu acho que se desmoronou essa construção dos jornalões de que Marina talvez deixasse o governo Lula neste momento. Bacana, Miguel. Miguel, eu vou pegar até o seu gancho nessa nova política para carros populares que foi anunciada hoje por Lula, para conversar com o nosso próximo entrevistado. Então, eu já me despeço de você por aqui. Muito obrigada, um bom final de semana e até quinta que vem. Beijo para você, Miguel. Até quinta que vem, bom final de semana para todos e todas.